Dando continuidade ao nosso estudo de programação orientada a objetos em C++, nós vamos falar sobre construtores hoje. Bom, antes de iniciar o assunto, eu vou voltar aqui no código que a gente estava testando, né? Nosso exemplo aqui da conta bancária. E a gente fez um teste, né? Aqui o nosso teste, a gente testava depósito, saque, transferência, né? Vou rodar aqui novamente. E vocês lembram aqui, a gente até tentou fazer algumas gambiarras aqui, né? Mas não deu muito certo, olha. Então, a gente tinha aqui uma conta, né? Essa minha conta aqui, né? Tinha um valor inicial de 1.000, que a gente depositou 1.000 aqui nela, né? Tinha uma outra conta que a gente até tentou depositar 0 aqui nela, mas é uma coisa meio estranha, né? E depois a gente foi fazendo algumas operações sobre essas contas. E no final, a última operação que a gente fazia aqui no teste, né, nesse teste específico aqui, era minha conta transferir 1.300 para outra conta. Como minha conta tinha 1.200, não era possível fazer a transferência. Então, essa minha conta tinha que permanecer com 1.200 e a outra conta tinha que permanecer com 0. Só que aí, na hora que a gente foi imprimir, né, olha que coisa esquisita que ficou, ó. O saldo daquela outra conta, ele tava com um lixinho aqui, né? Olha só. E o saldo final dela, né, o saldo atual da outra conta, estava com um lixinho aqui. Então, isso é problema de inicialização dos valores dos atributos dessa classe. Aqui, no caso, minha conta deu tudo certo, porque a gente inicializou com um valor diferente de 0 aqui, né? Um valor maior aqui, e deu tudo certo, né? A gente fez um depósito aqui no início. Então, eu falei para vocês que esse problema aqui a gente iria corrigir depois do nosso estudo sobre construtores. Então, vamos voltar lá e vamos começar. Bom, então, como garantir que a nossa classe inicialize os valores dos atributos adequadamente? Que é isso que a gente precisa ali no exemplo, né? No nosso exemplo, e se a gente quisesse fornecer o nome do titular da conta no momento da criação da nova conta, né? Então, a gente quer inicializar os valores dos nossos atributos adequadamente, não deixar por conta do compilador inicializar, por exemplo, valores numéricos, ele inicializa com 0. A gente viu que num momento ele inicializou, no outro ele não inicializou. Então, a gente tem que mostrar para ele como que ele vai inicializar os valores dos atributos. Mas e se nesse exemplo aqui a gente ainda quisesse fazer uma coisa a mais? Eu quero criar uma nova conta e já informar o nome do titular da conta, por exemplo. Como será que a gente faz isso? Então, cada classe que a gente declara, no momento que você declara uma classe, a gente pode fornecer um construtor que pode ser utilizado para inicializar um objeto de uma classe quando o objeto é criado. Então, construtor é isso. Construtor é uma forma da gente construir os nossos objetos. A gente vai mostrar aqui como construir os nossos objetos. Um construtor é um bloco especial que deve ser definido com o mesmo nome da classe. Então, se a nossa classe se chama conta, o construtor da classe conta vai se chamar conta. Se é com C maiúsculo, vai ser com C maiúsculo. De modo que o compilador possa diferenciá-lo de outros métodos da classe. Outra diferença importante entre construtores e demais métodos da classe é que os construtores não podem retornar valores, nem mesmo void. Então, aqui em cima eu disse que construtor é um bloco especial. Eu não disse que construtor é uma função, um método. Muitas literaturas, né, você vai ver que, assim a frase, o construtor é um método especial. Pelo simples fato desse bloco não retornar valores, ele não pode ser considerado um método. Porque um método, né, ou uma função, né, mais claro assim, o que é uma função? Uma função é um bloco, você dá um nome para ela, é um módulo, você dá um nome,
pode receber valores como entradas, parâmetros, e retorna algum valor. Se ela não retorna nada, mesmo assim ela retorna um void. Então, função, a característica básica de uma função ou de um método de classe é retornar valores. E o construtor, ele é um bloco que não retorna valor, nem mesmo void. Ele não tem nada na parte de retorno dele, né? A função do construtor, né, a funcionalidade do construtor é criar um objeto, alocar memória para aquele objeto, né? Criar o objeto fisicamente ali na memória, tá? E normalmente os construtores são declarados public. Claro, se você quer criar um objeto da classe, você precisa que o seu construtor seja acessível, né, para ela, para criar. Em qualquer classe que não inclua um construtor declarado explicitamente, o compilador fornece um construtor padrão, ou um construtor default, se você quiser dizer assim, isto é, um construtor sem parâmetros. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Você colocou lá para criar uma nova classe, a classe cliente. A nossa nova classe, cliente. Colocamos class cliente. Já tem um construtor lá. Mesmo que você não declare explicitamente, o construtor está lá. Então, no nosso exemplo aqui da nossa classe conta, ainda não definimos explicitamente um construtor para ela, mas o construtor está lá. E é o construtor padrão, ou construtor fornecido automaticamente pelo compilador, tá? Então, nós temos assim, ó, essa situação nossa, em desenho aqui da UML, essa é a nossa classe conta, número, saldo, dono e limite privados, e saca, deposita, transfere, imprime, dono, retorna saldo, né, e os gets e sets aqui também, temos os nossos métodos públicos. Então, nós temos aqui implementado dessa forma, que eu suprimi aqui as implementações dos métodos para ficar menor aqui nesse slide. Bom, então aqui nós temos os nossos atributos, todos privados, e aqui os nossos gets e sets, que eu não coloquei aqui, que era muita coisa, e os nossos métodos funcionais aqui mesmo, né? Que são todos públicos. Bom, quando aqui só repeti a classe, e aqui eu repeti um pedacinho do nosso teste, lá da nossa função, do nosso arquivo que está a nossa função main. Então aqui, ó, aqui nós temos só a definição da conta, né? Nós não temos nenhuma conta criada ainda. E aqui nós temos o teste, né? A criação de um objeto do tipo conta, que aqui eu chamei de minha conta. Então, minha conta, nós estamos aqui criando um novo objeto. Minha conta é um objeto do tipo conta. E o construtor padrão foi acionado. Veja, aqui a gente não tem nenhum construtor, certo? Mas ele está aqui. Nós só conseguimos criar esse novo objeto, minha conta aqui, porque o construtor está aqui. Porque o C++, o compilador, forneceu para a gente uma forma de criar um objeto desse tipo conta, porque a gente colocou aqui class conta, né? Já forneceu automaticamente para nós. Então, o construtor está aqui. Eu tenho um construtor nessa classe. E ele está aqui. Agora, eu vou definir um construtor. Então, veja que aqui eu defini um construtor. Então, o construtor é um bloco especial que tem o mesmo nome da classe. Então, a minha classe se chama conta, com C maiúsculo. Então, meu construtor vai se chamar conta, com C maiúsculo. Tá? Aqui, eu não estou fazendo nada demais. Eu estou só, parece que replicando o construtor padrão. Né? O construtor default, o construtor padrão, é um construtor que não recebe argumentos como entrada. Então, não tem nada aqui, ó. Parece que eu estou reescrevendo o construtor padrão, né? Construtor sem argumentos, sem parâmetros. Então, aqui eu só falei o seguinte, olha, nova conta criada e pulo uma linha, tá? Veja aqui,
Aqui nós criamos explicitamente o construtor de conta. Veja que o nome é exatamente igual ao nome da classe, então por isso ele é o construtor. Não tem retorno, nem mesmo void aqui, ó, antes da palavra conta aqui, ó, não tem o tipo de retorno, porque é um construtor, então não tem retorno mesmo. É um bloco, parece uma função, mas não é, né? Veja que esse construtor também não recebe argumentos. E com o construtor implementado, rode o programa novamente. Veja que nós não mudamos nada na declaração do objeto. Vamos lá, então, no código e vamos fazer essa implementação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, ó, todo esse código aqui, para não encher muito a nossa tela. Então, o nosso teste aqui vai ser só criar uma conta, olha. Criar o objeto minha conta, tá? Vou rodar isso aqui. Veja que nada acontece, mas o nosso objeto foi criado, tá? Então, veja aqui que nós não temos, aqui na classe conta, não temos um construtor declarado. Agora, eu vou declarar esse construtor. Então, só declarei um construtor aqui. A gente sabe que é o construtor porque tem o mesmo nome da classe e não retorna nada. Esse construtor, ele parece que está reescrevendo no construtor default, ele é um construtor sem argumentos, ó, sem parâmetros. E ele não faz absolutamente nada no sentido de inicializar os atributos aqui, ele só escreve na tela uma nova conta criada. Para que eu estou fazendo isso? Para vocês verem que, olha, não mudei nada na declaração do objeto, na criação desse objeto. E vou rodar esse programa de novo. Dá uma limpada aqui. E veja que agora, nova conta criada. Certo? Ele apresentou isso aqui na tela para mim. Eu chamei o construtor? Não. Construtor você não chama. Você aciona o construtor quando você está declarando aqui aquele novo objeto daquela classe. Então, veja, eu não chamei nenhuma função, eu não coloquei nenhum parêntese aqui, ó, para mostrar, para chamar esse construtor. Estou acionando ele porque eu estou criando um novo objeto dessa classe aqui. Mesmo se esse construtor não estivesse aqui, que era o caso anterior, a gente está acionando um construtor. O construtor default, aquele que fica invisível ali, é um construtor sem argumentos, que é fornecido pelo compilador. Então, aqui eu só coloquei uma mensagem aqui na tela, só para mostrar para vocês que o construtor está aqui. E ele é acionado toda vez que você declara, cria um novo objeto aqui, mesmo que você não passe argumentos para ele, tá? Bom, mas agora vamos resolver o nosso problema, né? A gente não quer só colocar na tela nova conta criada. O que a gente quer fazer? A gente quer inicializar o saldo, inicializar também o limite, né? Eu vou inicializar o nome do dono da conta. Vou colocar aqui uma string vazia para pelo menos limpar ali, para não dar nenhum lixinho de memória ali, né? Olha só. E acho que o número aqui eu nem vou inicializar porque seria uma lógica diferente, né? Mas acho que ele tem que ser inicializado de uma forma mais lógica, né? Mas isso aqui já vai resolver o nosso problema. Então, nós estamos inicializando. Vou tirar esse negócio daqui, colocar aqui embaixo. Não tem nada a ver não, mas só uma coisa mais lógica. Inicializa as coisas, depois dá a mensagem lá, nova conta criada, né? Então, agora, eu vou voltar todo aquele teste nosso. Esse aqui é uma forma de limpar todos aqueles lixinhos de compilação que fica, né? Costuma dar certo esse quarto opção aqui do dev.
E agora sim, olha só. Resolveu o nosso problema, que tá nova conta criada, né, daquela minha conta, que depois nós criamos uma outra conta, ó, nova conta criada. Nós temos 2 objetos aqui. E resolvido o nosso problema de inicialização. Olha que beleza. Tudo pronto. Muito bem. Agora vamos à outra possibilidade do construtor, né? Então, o construtor, ele constrói, né? Ele aloca a memória, ele constrói um objeto. Se você não chama o construtor aqui, né? A gente não está passando nada aqui para o construtor. Você está acionando o construtor padrão, mesmo que você não declare explicitamente esse construtor aqui, tá? Então, o construtor é um bloco especial com o mesmo nome da classe, serve para inicializar os atributos, aqui os valores dos atributos. Se você não declara nada, se você não coloca explicitamente o código aqui, o compilador já te fornece um construtor sem parâmetros, construtor vazio, né? É como se o compilador fizesse isso daqui para você, ó. Construtor sem parâmetros, construtor vazio, tá? E aí você tem um construtor, né, do mesmo jeito. E aqui nós declaramos explicitamente esse construtor. Então, agora pergunto, quantos construtores nós temos nesta classe aqui? Nós temos um construtor apenas. Porque no momento que a gente declara explicitamente algum construtor, aquele construtor default, padrão, fornecido pelo compilador, ele deixa de existir. Ele vai passar a usar esses que nós declararmos aqui, tá? Melhorando um pouco a pergunta. Neste momento, quantos construtores nós temos nessa classe? 1. Nós temos o construtor default. Tá? Ele está invisível ali, mas ele está ali, tá? Aí agora, declaramos explicitamente um construtor. Ele é exatamente igual ao construtor default, que ele não recebe argumentos aqui. Nós continuamos tendo um, porque no momento que nós escrevemos aqui explicitamente o construtor, o default deixa de existir, tá? Agora vamos ao nosso outro caso, que é a possibilidade de, no momento de criação de um objeto, nós já passarmos, por exemplo, o nome do titular da conta, tá? Então, eu vou escrever mais um construtor aqui. Posso fazer isso? Posso. Você pode ter tantas possibilidades você quiser ter para construtores. Você pode ter várias formas diferentes de construir um objeto daquele tipo que você está criando, como diz. O tipo é seu, a classe é sua. Quantos construtores forem necessários, você pode criar aqui. O que é importante é a gente separar, distinguir um construtor de outro. Você não pode ter 2 construtores exatamente assim, ó. Por quê? Como que um construtor, como que ele vai saber aqui, ó, qual construtor ele vai acionar? Você não está passando argumento nenhum para ele. Então, essas 2 possibilidades aqui, ó, elas são iguais perante a assinatura do construtor. Olha, é um construtor que não passa nada, que não recebe nada como argumento. Aqui também não. Então, como é que ele vai saber, como é que essa linha aqui, nesse caso, ó, como é que ela vai saber qual construtor ela vai acionar? Ela não sabe aqui. Então, qual que é a forma de você separar, distinguir, o compilador distinguir um construtor de outro, para ele poder saber qual que ele vai acionar? Você diferenciar pelo número ou pelo tipo de argumentos de entrada aqui. Então, aqui é o meu outro construtor, eu vou receber o nome do titular da conta. Então, veja, esse construtor, a assinatura dele é, veja, o mesmo nome, né? Você pode ter num programa celular 2 funções com o mesmo nome. Você não podia fazer isso, né? Aqui você pode fazer isso. Vamos começar pelos construtores,
mostrando aqui um conceito de sobrecarga. Então, aqui nós estamos sobrecarregando o construtor, ou seja, colocando uma função a mais, uma forma a mais para ele funcionar, para ele executar, né? Então, aqui, olha, construtor conta, o mesmo nome, porque é o construtor, tem que ser o mesmo nome da classe. Mas como que nós estamos diferenciando um construtor do outro? Esse recebe nada e esse recebe uma string. O que eu vou fazer com essa string? Vou fazer as mesmas inicializações aqui, ó. Só que aqui no dono, não vou inicializar ele com string vazio, vou inicializar com esse nome que chegou aqui como argumento, tá? E eu vou copiar aqui, ó, essa linha, vou só diferenciar aqui, só para mostrar ali na saída, nova conta criada com construtor parametrizado ou construtor com argumentos, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos um exemplo de sobrecarga de construtores. O que é uma sobrecarga? É você criar um método, né, ou uma função com o mesmo nome, com o mesmo tipo de retorno, por exemplo, ou às vezes, no caso de função, pode ter retornos diferentes, e diferenciando com o número de argumentos ou com o tipo do argumento, tá? Bom, então agora aqui eu tenho duas possibilidades diferentes, eu vou comentar aqui de novo, tá? Só para facilitar aqui a minha vida. Agora nós temos duas possibilidades diferentes de criar esse objeto. Olha, por enquanto, esse minha conta aqui está usando o construtor vazio aqui, né? Sem argumentos, tá? Agora eu vou criar um outro objeto, minha conta 2. E eu quero falar já que o nome do titular da conta, minha conta 2, é o Tony, tá? Vou imprimir aqui minha conta. Vou imprimir também o minha conta 2. A gente vê a saída, tá? Então, vamos passar o passo a passo aqui, ó, do que ele está fazendo. Minha conta foi criada. Qual construtor ele usou? Ele usou esse aqui, porque nós não passamos nenhum argumento na criação, na declaração do objeto. Veja, não passei parâmetro nenhum aqui. Só que o minha conta 2, a gente passou um parâmetro. É possível a gente fazer isso aqui? Agora é, sim, porque agora a gente tem um novo construtor, que é esse parametrizado aqui, ó, que recebe uma string como parâmetro, tá? Adiantaria se você passasse um número aqui? Não, porque o argumento que ele espera é uma string, tá? E aí vamos imprimir o minha conta e o minha conta 2. Veja que ao inicializar a conta com o construtor sem parâmetros, nós inicializamos o saldo com 0, o limite com 0, o dono com string vazia e damos uma mensagem, nova conta criada. Ao inicializar com o construtor parametrizado, inicializamos também o saldo com 0, o limite com 0, o nome do dono da conta com aquele parâmetro que chegou e damos uma mensagem nova conta criada com o construtor parametrizado. Então, vamos lá, executar essa coisa. Ele não limpou, olha. Ah, limpou. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, primeira coisa que ele fez foi criar a nova conta. Qual o construtor que ele usou? Aquele default, né? O construtor, perdão, o construtor sem parâmetros, que é o nova conta criada. Em seguida, ele criou uma nova conta, passando um parâmetro, um argumento aqui. E aí ele usou qual construtor? O parametrizado. Então, nova conta criada com construtor parametrizado.
todas essas inicializações aqui foram executadas. Assim esperamos, né? Em seguida, olha só, a gente imprimiu a minha conta, que foi criada com o construtor sem argumentos, e o titular é uma string vazia, que ela tá aqui, ó, uma stringzinha vazia. O saldo é 0, o limite é 0. Não tem lixo aqui. Onde é que tem lixo? No número, que foi o único argumento, o único atributo que nós não inicializamos, né? Veja que aqui ele colocou o número, bem um lixinho aqui que veio, né, da memória lá. E aqui nós imprimimos o minha conta 2, que foi aquele objeto criado com o construtor parametrizado. Então, o lixinho está aqui no número, que foi o argumento, o parâmetro, o atributo que nós não inicializamos. E o titular foi inicializado com o que foi passado por parâmetro para ele, que no caso aqui é o Tony Luiz. O saldo 0 e o limite 0. Tá? Vou diferenciar um pouquinho mais essa coisa aqui, ó. Vou falar que aqui o limite é 200. Aqui, ó. Opa. Então aqui, ó, quando a gente cria com conta com argumentos aqui, o limite é 200, olha, limite é 200. Aqui o limite é 0. Certo? Então você pode trabalhar aqui com todas as inicializações, com alguns tratamentos iniciais dos seus valores de atributos aqui nos construtores. Ok? Agora vamos à pergunta. Neste momento, quantos construtores nós temos na classe conta? 2 construtores. Nós temos este construtor, que não recebe argumentos, e este construtor, que recebe um argumento. Então, vamos voltar a tudo. Se a gente não tivesse nenhum construtor explícito aqui, quantos construtores nós temos? 1, que é o construtor fornecido por padrão lá pelo compilador. Aí a gente veio e escreveu aquele construtor sem argumentos. Continuamos tendo 1, porque no momento que você escreve alguma coisa aqui, o construtor, você deixa de ter aquele padrão fornecido pelo compilador. Escrevemos mais 1, temos agora 2 construtores. Se a gente tivesse começado com essa possibilidade aqui, ó, criar uma conta somente com esse construtor aqui. Não tem mais o construtor sem argumentos. Quantos construtores nós temos? 1. Só temos ele. Só temos essa forma de criar o objeto do tipo conta, tá? Vou deixar isso aqui assim, só comentado, para não perder isso aqui. Mas agora, veja que nós temos um construtor apenas. Só essa forma aqui de criar um objeto do tipo conta. A única maneira que eu tenho de criar uma conta é passando o nome do titular da conta para ela, tá? Então, agora, eu vou voltar a esse caso aqui, tentei compilar e ele já deu um erro, olha só. Ele deu um erro porque agora não é possível mais criar uma conta, que é esse caso aqui, esse primeiro exemplo, criar uma conta sem passar a informação de quem que é a pessoa, né? Quem que é o dono da conta. Vou colocar aqui, pulguinha. Olha, agora sim, ele está usando somente o construtor parametrizado, que é o único que tem, né? E criou aqui os 2 objetos. Então, qual que é a outra função, né, do construtor? É você limitar as possibilidades de criação do seu objeto. Vamos pensar. Será que pode existir uma conta sem você fornecer quem é
o titular dela? Será que pode existir uma conta fantasma lá sem dono? Talvez isso não seja uma coisa muito correta naquele mundo ali, né? Naquele banco, né, que nós estamos criando aqui. Será que é possível criar uma conta sem fornecer o titular? Então, eu acredito que não. Então, se a gente quiser limitar isso, é só a gente manter só esse construtor aqui, o parametrizado. Quer dizer, olha, a única maneira de você criar uma conta é me passando aqui quem é o dono dela. Se você não me passar, você não vai conseguir criar uma conta. Vamos pensar numa outra classe. A classe funcionário nossa, a nossa classe employee lá dos exercícios. Será que existe, será que faz sentido você criar um funcionário sem sabe, um objeto, né? Sem apresentar quem que é o nome dele? Eu acho que não faz muito sentido. Não faz sentido você ter um cliente, né? Pensar a classe cliente. Não faz sentido você ter um cliente sem você ter um CPF desse cliente, o nome desse cliente, mas o CPF é muito importante para você pegar todos os dados ali daquele cliente. Certo? Então, se você quiser limitar as possibilidades de criação dos seus objetos, né, da sua classe, você vai colocar isso no construtor. Vamos fazer uma outra possibilidade aqui na nossa classe conta, só a título de exemplo mesmo. Vou criar um outro construtor aqui. Veja, eu não posso deixar esses dois construtores aqui dessa forma. Por quê? Porque as minhas únicas possibilidades, esse aqui já não conta mais, que está comentado, né? Mas as únicas possibilidades é da mesma forma. Eu tenho que passar uma string aqui, uma string aqui. Como é que ele vai saber qual construtor que ele vai usar? Está sobrecarregando. Mas aqui vai dar um erro. Tá? Eu tenho que diferenciar isso aqui de uma outra forma. Então, eu quero, no momento da criação, eu quero já falar quem que é o titular e qual que é o limite. Float, né? E qual que é o limite? Vou chamar de linha aqui. Então, agora eu tenho duas possibilidades diferentes de criar conta. Uma é passando somente o nome do titular da conta e a outra é passando o nome do titular da conta e informando qual que é o limite dessa conta. Tá? Então, aqui eu criei com o construtor com argumentos, parametrizado. E aqui também parametrizado, mas aqui informando o limite. Também, né? Então, aqui, o Tony Luiz, eu vou informar qual que é o limite dele. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui, nós declaramos o objeto, e essa conta vai ser criada com esse construtor aqui. E esse aqui, ele vai criar o objeto usando esse construtor aqui, porque nós estamos passando dois argumentos, e eu tenho um construtor que recebe dois argumentos. Então, nesse momento aqui, nós temos duas maneiras diferentes de criar um objeto, tá? Nós temos aqui uma sobrecarga de construtores. Então, veja, esse aqui, ó, o lixinho aqui do número, olha. Então, o plugin aqui, ó, usou o construtor que recebe um parâmetro apenas, né? E o limite é 200, fixo aqui. E o Tony aqui usou o construtor, que recebe dois argumentos, porque nós informamos o limite, que era 500 ali no caso. Então, Tony, 500, com o limite recebido pelo parâmetro também. Ok? Então, é isso que nós temos que falar sobre construtores. Bom, toda vez que um objeto é criado, qual que seria o momento que ele é destruído? Que ele é eliminado do sistema, da memória, né, no caso. A gente sabe que variável
quando a gente cria uma variável, no momento que você tem uma variável declarada aqui num bloco, por exemplo, aqui na função main, vem aqui e declarei uma variável x do tipo inteiro. No momento que eu crio essa variável, qual que é a vida dessa variável? Ela vai acabar, né? Essa variável vai terminar, ser destruída no momento que terminar essa função. No caso aqui, a função main. Então, ela é alocada e desalocada no final da função. E um objeto, se ele é construído em algum momento, ele vai ser destruído também. Então, o compilador, ele não fornece para nós somente o construtor de uma classe. Ele fornece também o destrutor. Então, aqui, nós temos um destrutor. Nós temos o destrutor da classe conta, quem destrói os objetos criados aqui. Ele não está explicitamente aqui, mas ele está aqui, tá? Vou mostrar para vocês como que é o destrutor de uma classe. Bom, assim como o construtor, ele tem exatamente o mesmo nome da classe, construtor, né, tem o mesmo nome da classe, é um bloco especial, não retorna nada e tem o mesmo nome da classe. O destrutor também, ele é um bloco especial, não retorna nada e tem o mesmo nome da classe. Só que o destrutor, aqui no C++, a gente vai ter que colocar um tiozinho aqui na frente, é o sinalzinho de tio aqui na frente, tá? Mesmo que a gente não tivesse escrito, né, explicitamente esse destrutor aqui, ele está aqui, tá? Então, eu construí aqui, ó, só escrevi ele aqui. O destrutor, por padrão, né, ele não tem, você não passa argumentos para ele, não faz sentido você passar um argumento aqui para ele, tá? Então, é o destrutor mesmo, você vai só desalocar a memória para aquele objeto, né? Mas ele está aqui, mesmo que você não coloque ele explicitamente aqui. Então, eu só coloquei essa frase aqui para ser escrita na tela, para vocês verem que aqui os nossos objetos, minha conta e minha conta 2, foram criados. Fizemos algumas coisas com eles, né? E depois terminamos o nosso programa. No momento que você termina o programa, no caso aqui, olha, o bloco, a validade, né, do objeto é a mesma validade do bloco aqui. Qual que é o nosso bloco aqui nessa... Deixa eu tirar essa coisa daqui. Qual que é a nossa validade aqui nesse bloco aqui da função main? É o fim da função. Então, quer dizer, nós criamos esses objetos, né? Mesma coisa, nós criamos uma variável aqui, na hora que termina a função, vai eliminar aquela variável. Nós criamos o objeto, na hora que termina a função, vai eliminar aquele objeto. Então, aqui eu só coloquei uma mensagem aqui, ó, destruindo o objeto. Né? O objeto morreu aqui. Então, o que é essa desalocação de memória, né? Olha, eu não chamei destrutor aqui também. Você não chama destrutor. Ele é acionado. É o que acontece com os tipos inteiro, float, automaticamente. Você constrói e você destrói, né? Aloca e desaloca. Então, olha só. Nós criamos, né, usando aqueles construtores lá, imprimimos e nós não chamamos o destrutor, mas ele está aqui. Tá? Destruindo objeto, destruindo objeto. A gente tinha 2 objetos, então ele deu 2 mensagens aqui, tá? Eu nunca vi, sinceramente, implementação de destrutor para ser útil para alguma coisa. O destrutor serve para destruir, desalocar a memória mesmo daquela coisa, tá? Você não vai ver num programa, né, num programa funcional mesmo, alguma coisa assim, você não vai ver alguém fazendo isso aqui, a não ser para algum teste, né? Você não escreve explicitamente destrutor, mas ele está aqui. Bom, então agora vamos fazer aí alguns exercícios, é o que a gente tinha para falar na aula de hoje. Vamos fazer aqui alguns exercícios, colocar os construtores nas nossas classes.